Oi, meu nome é Pamela Leone, eu sou palhaça, sou atriz, professora de teatro, produtora cultural, entre outras coisas. Resido em Campinas e vim aqui falar para vocês sobre palhaçaria e cosmogonia, do ponto de vista das minhas pesquisas, das minhas experiências, de coisas que eu li, que experimentei no meu corpo e também dando oficinas, ministrando esta oficina que algumas vezes eu tive a oportunidade de ministrar em São Paulo e em Campinas, de palhaçaria e cosmogonia, que já se chamou o palhaço que cria o cosmos, a palhaça que cria o cosmos, e que agora eu trago um pouquinho resumidamente para vocês, para propor algumas experiências que podem ser feitas em casa, com o seu grupo ou sozinha. Eu estudo palhaçaria há mais de 10 anos e fui fazer a graduação em artes cênicas na Unicamp. Eu tive a oportunidade de ter um projeto de iniciação científica aprovado e ter feito um estudo no meu terceiro ano de graduação em que eu li o livro O Corpo Poético, do Jacques Lecoq, e vários livros de mitólogos, como Mircea Eliade e o Joseph Campbell, e fiz algumas pontes, algumas investigações sobre os pontos possíveis de contato entre o trabalho do Jacques Lecoq como linguagem e o trabalho dos mitólogos como material cênico, como provocação e início de uma temática, os mitos. E aqueles mitos que eu mais gostei eram os de criação do mundo, como que tudo começou. Quando que no começo era nada e algo aconteceu. E eu entendi, lendo, que ali morava algo especial. Então, o que eu fiz no projeto de iniciação científica foi estudos comparados entre mitologias de criação do cosmos de diferentes povos e entrevista com palhaça, entrevista com ator, diretor, entrevista com pai de santo, porque eu queria perspectivas diferentes e eu queria entender como que se podia levar para a cena uma passagem tão de tempos fortes, tempos imemoriais, e de que forma que o teatro e o teatro físico poderiam se encaixar na criação dessa atmosfera sagrada. Vou contar para vocês o que diz Mircea Eliade. Todas as mitologias apresentam imagens do surgimento de cada elemento da natureza, uma cosmogonia. Considerando que mitologia é poesia, desvendar a poesia imanente em cada elemento da natureza proporciona uma espécie de repouso encantado, pois preencher a imaginação com mitos de criação de cada componente da vida universal é solucionar parcialmente os mistérios da existência, e assim poder repousar em imagens que alimentam sempre mais possibilidades poéticas da interpretação da vida. Nas sociedades tradicionais, havia um esforço consciente e voluntário de abolir periodicamente o tempo profano, cotidiano, através de narrações ou celebrações que atualizavam a criação do mundo. Estes mitos e ritos geram o envolvimento dos ouvintes participantes com os processos que deram origem ao mundo e, com isso, a consideração pelos elementos do universo também se elevam. E a visão de mundo desencantada, enxergar com normose tudo que está em volta, é substituída por uma visão encantada, enxergar a unidade mágica e radiante de todas as coisas. Quando se atualiza ao tempo primordial, mítico, o mundo deixa de ser uma massa opaca de objetos arbitrariamente reunidos e passa a ser um cosmos significativo. Foi lá em 2014 que eu tive essa paixão por estes livros que fazem estudos comparados e se aprofundam em falar das simbologias das mitologias de diversos povos, mas foi só em 2016 quando eu já tinha mais certeza que eu queria ser palhaça, mas ainda não tinha nenhum espetáculo, que eu me dei conta que era por esse caminho que eu iria. Já havia experimentado no curso de palhaçaria da Andréa Macera algo que havia me tocado muito, que era uma amizade com vacas imaginárias. Bom,
Eu tava um dia vendo uma revista de palhaçaria feminina. Ai, pra quem não conhece aqui, olha, gente, existe essa revista maravilhosa. Ai, olha aqui, várias edições dela. Essa revista aqui é valiosa. Tem entrevista de muitas palhaças e eu recomendo demais. Aqui foi que eu li uma entrevista da Gard Ruther. Ela fala assim: agora eu encontrei uma maneira de fazer um espetáculo e cada vez, cada personagem tem outra profissão que abre um outro universo. Por exemplo, a costureira tem uma história de 3 mulheres mitológicas que lidam com o destino. Quando eu busco um personagem, busco na mitologia e logo busco no cotidiano. E vejo como tudo isso está ligado em diferentes níveis de imagens. E por fim, tenho que encontrar as gags. E então, eu falei, eu vou atrás da mitologia, de alguma mitologia com vaca. Se eu tô nessa de vaca, é na mitologia então que eu vou encontrar mais material para o meu espetáculo. Vou pegar essa dica da Gard. E tem uma sorte que foi justamente no mito de criação do mundo, da mitologia nórdica, que eu encontrei uma vaca super especial. E então, eu li muitas vezes esse mito da vaca. E em um improviso com a minha diretora, quando eu entrei no processo de criar a vaqueira junto com ela, sem saber que seria sobre vaca, a gente estava levantando muitos materiais. A gente não sabia que a vaca ia ser tão importante assim no começo. Eu contei do meu jeito, da forma que eu lembrava, como estava na minha memória, a história da vaca criadora. E nessa eu revelei muito, né, da palhaça Papoula contando aquele mito de criação. Então eu não parei mais de contar. Até hoje eu conto no espetáculo, sempre surgem elementos novos. Às vezes o próprio público faz perguntas, as crianças, né? Quando tem criança no espetáculo, faz alguma pergunta, vem um elemento novo. Então, esse trecho do meu espetáculo eu quero mostrar para vocês. Eu vou deixar ele para vocês poderem assistir no YouTube. E é um trecho bem autêntico. Bom, falando de palhaçaria, eu imagino que você que assiste esse vídeo pode ou não ter experiência com palhaçaria, então eu vou falar um pouco sobre o que hoje em dia eu trabalho. Eu comecei na palhaçaria clássica, fazendo oficina de palhaçaria que traz as tradições do circo, mas depois eu fui para uma palhaçaria da máscara, no sentido de máscara que revela, né? Não que esconde. E que parte de improvisos e mais descobertas do que você quer trazer à cena como palhaço, do que o que a tradição está dizendo, né? Então, fazendo esses estudos com o Lume Teatro, o Ricardo Pussetti, com a Andréa Maceira, do Teatro da Mafalda, eu fui me descobrindo mais enquanto a artista que gosta de trazer as suas próprias criações para a cena, né? Eu me coloco à disposição no lugar do improviso, das aberturas. O que eu trago não é o principal, meu material não é o principal. Ele é só uma desculpa. O principal é a abertura da verdade que eu tenho na conexão com o público. O valor mesmo tá em não ter nada entre eu e o público. Eu não estar fingindo nada, eu estar ali transparente. Isso para mim passou a ser, pela condução da Andréa Maceira, primordial. Então, para ter isso, a gente precisa abandonar o corpo e a energia cotidiana. Então, se colocar em trabalho. Eu vou guiar uma possibilidade de trabalho de corpo para vocês, para convidar vocês a fazerem algum exercício para transformar um material ou uma temática de criação em cena. Agora você pode continuar assistindo o vídeo para entender a minha proposta, ou pode pausar e arrumar um espaço para você trabalhar, para quando você assistir você já ir fazendo os exercícios. Um espaço ideal é um espaço em que você tenha pelo menos assim uns
3 metros quadrados, onde você possa se movimentar sem bater em nada que te machuque. Mas se não tiver esse ideal, pode ser um espaço menor. Mas se for ainda maior, melhor. Se você tiver a privacidade de não ser interrompido, é o ideal. Você pode buscar onde você possa ficar à vontade. E eu já te apresento 2 questões técnicas. Se você quiser filmar um dos exercícios de criação e me mandar, já dá aquela conferida se você tem espaço na memória. Se não, já exclui algumas coisas. E se você tiver vontade de colocar as músicas que eu sugiro ou outras músicas nos exercícios de aquecimento, você pode deixar no jeito um dispositivo, uma caixinha de som, fazer da forma que é melhor para você. Ah, detalhe, agora você pode deixar já de cantinho aí um nariz de palhaço, ou se você não tem ou prefere não usar, tudo bem, não tem problema algum, você faz os exercícios sem estar usando o nariz. Acho legal fazer um aquecimento antes, cada um tem o seu, né? Acho que fazer aquilo que o corpo tá pedindo e abrir o corpo e buscar aquecer as articulações e ativar o abdômen É um início interessante. esse tipo de exercício em que a gente primeiro cria uma energia, imaginando ela entre as mãos, e depois aplica no nosso corpo e caminha sentindo a energia nos movendo, eu gosto. Então, eu faço essa caminhada para as 4 direções, sentindo a energia que eu apliquei, primeiro no meu peito, depois no meu quadril, e eu posso aplicar em outras partes do corpo também. Aí eu já tô também variando planos, indo ao chão quando eu quero, e velocidade, às vezes andando bem devagar. Esse vídeo tá acelerado, eu tava bem mais devagar, e às vezes rápido. Esse é o tipo de prática que eu retomei junto à minha preparadora corporal do espetáculo, a Arcília Lima. Aí eu faço aquele clássico exercício do teatro: 8 tempos para ir ao chão, 8 tempos para subir, 4 tempos para ir ao chão, 4 tempos para subir, 2 tempos para ir ao chão, 2 tempos para subir, 1 e 1. Aqui eu já começo a propor para vocês, para além de exercitar o corpo, exercitar o músculo da imaginação. Então vocês podem escolher uma música instrumental que vocês gostam, colocar essa música e durante essa música imaginarem um raio de sol, um feixe de luz que vem único assim, num lugar escuro, frio, e ele entra e nele você se esquenta. Então você busca passar todos os lugares do seu corpo nesse único raio. E cuidado para não tomar o meu exercício como exemplo. Eu quis mostrar para vocês, mas esse era o jeito que eu quis fazer naquele momento, aquele dia. Pode ser feito de diversas formas. Simplesmente siga seus impulsos sem parar para pensar. Aqui você pode colocar outra música e fazer um exercício no qual você imagina que passa um hidratante pelo seu corpo, variando as formas como você passa, passando por cada partezinha, buscando formas que te divirtam, te envolvam, para depois disso você colocar o seu nariz vermelho ou então já estar num estado alterado de brincadeira, de diversão, envolvimento, energia alta, energia de cena. Uma primeira possibilidade que eu dou para vocês, depois de aquecida, ou com o seu grupo, com uma pessoa te assistindo, ou para a câmera, fazendo um exercício de filmagem que você pode até enviar para mim. Todos esses exercícios vocês podem enviar para mim se quiserem, pelo meu e-mail que eu vou deixar aqui. Você conta no improviso, no fluxo, como que tudo isso do mundo foi criado. Ou como alguma coisa foi criada. De uma forma que parta de quando nada existia e chegue em algum lugar. Se quiser, conta diversas vezes para criar cada vez mais detalhes, ou até conta e depois elabora uma forma ainda mais interessante para você de contar, e aí então grave e me manda se você quiser. Se esse exercício for feito por 2 pessoas ou mais, em oficina a gente faz isso, eu vou conduzindo de fora, passando a palavra para outra pessoa. E mesmo que eu bata no meio da frase, a pessoa que está falando para de falar e a outra pega a frase no meio para dar continuidade.
E assim se conta essa história em mais de uma pessoa, comigo de fora dando as direções das falas. Então vocês podem brincar disso coletivamente. E outro exercício possível é fazer nessa mesma dinâmica de falar para a câmera, ou falar para si, ou falar em grupo com alguém, dando as mudanças de quem fala, só que a partir de um mito que exista. Então você lá joga no Google mitos de criação do mundo, mitos de criação do cosmos, e então vocês vão encontrar de diversos povos, de diversos lugares diferentes. Já vai para a cena em estado de prontidão para contar. E se deixa, não tem um não, só tem o sim. Então, o que vier na cabeça, fala, conta, por mais louco que seja. Se estiver indo por um caminho que está travando, muda de caminho, vai por aquele que é destravado, que flui. E assim, se deixa como palhaça, como palhaço, ser revelado por essa história. Faça as suas escolhas, perceba como ali onde você não lembra, você preenche. E preenche a sua maneira. E como que isso te altera de estado, né? Pois o palhaço tá no corpo, né? Então, se deixa ser afetado, deixa que a carne seja deformada pelas sensações, pelas imagens que essa criação do mundo trouxer para você, ou para vocês, né? Se for um grupo. E conta essa história. Depois isso pode ser transformado numa cena, pode ser deslocado para uma situação, né? Em que situação isso é contado? É uma fofoca de vizinhas? É uma palestra institucional? Então a forma como vocês inserem isso em cena pode ser a chavinha para que isso vire uma cena cômica, uma cena excepcional, uma cena interessante. Isso pode vir a ser uma cena. Uma vez que você já sabe que história é essa, não narrá-la, mas vivê-la apenas fisicamente. Pode ter uma super música e com o corpo você vai vivendo todas as passagens, vai expressando todos os sentimentos, vai fazendo a imitação de cada elemento dessa história, faz de verdade. E também ao mesmo tempo mostra a palhaça, mostra o palhaço, hora outra sai daquela loucura da criação, a intensidade daquele feito sagrado e mostra como isso te afeta. Você tem orgulho, você tem vergonha, você tem uma estranheza. Qual que é a sua sensação? Compartilha com o público, com a câmera ou com seus colegas e depois volta àquela dança, né? E você pode ao final ou no começo explicar depois o que foi que você dançou. Isso eu imagino que seja uma cena muito legal. E você pode filmar, eu posso dar uma devolutiva até para vocês, se vocês me mandarem por e-mail um link com acesso aberto para esse vídeo. Eu estou muito interessada e a fim de assistir como que no seu corpo, no seu imaginário, essas coisas que eu acho interessantes reverberam. Bom, eu espero que a gente possa se conhecer um dia. Eu tenho a Ciela Leone e a Esquina Cômica, grupos, dupla, solo, e que eu viajo, que eu apresento, meus espetáculos de palhaça, sozinha e acompanhada. Então, espero que vocês possam me assistir, eu posso assistir vocês, possamos também fazer oficinas ao vivo e se encontrar pela vida. Muito obrigada, espero que tenha gostado. Muito obrigada.